Bom, nós já dissemos em aula anterior que as empresas, elas entregam a cada mês a GFIP com informações relativas a fatos geradores, bases de cálculo, contribuições devidas e outras informações sobre segurados, informações cadastrais, que são de interesse do FGTS, do INSS e da própria Receita Federal. Muito bem. O artigo 32A, tá, da Lei 8.212, ele, estabelece quais são as penalidades no caso daquela empresa que deixa de apresentar, deixa de informar a GFIP ou faz essa apresentação com erros ou omissões. Então, o contribuinte que deixar de apresentar a declaração prevista no inciso 4 do artigo 32, a GFIP, no prazo fixado, que é o dia 7 do mês seguinte, ou que apresentar a GFIP com incorreções ou omissões, ele vai ser intimado a apresentar a GFIP ou a prestar esclarecimentos. Então, quando se verifica que ele não apresentou a GFIP ou que ele apresentou com erros, ele vai ser intimado, tá, a prestar esclarecimentos e vai sofrer a aplicação de penalidades, de multas. E quais são as multas? A primeira multa prevista é de 2% ao mês calendário ou fração de mês. Esses 2% vão incidir sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de entrega da declaração ou entrega após o prazo. E essa multa é limitada a 20%. Então, o dado contribuinte, ele não entregou a GFIP, tá? Ele é intimado a entregar e o valor das contribuições informadas na GFIP é essa que foi entregue atrasada, tá? O valor das contribuições, eu vou aplicar nesse valor 2%. É a multa que vai ser aplicada nesse contribuinte que atrasou a entrega da GFIP. Então, é 2% da contribuição informada por mês ou fração. Então, se ele atrasou a entrega por 3 meses, 2% a cada mês, a multa vai ser de 6% da contribuição informada naquela GFIP com atraso, tá? E aí, se forem muitos meses, por exemplo, 2 anos de atraso, eu não posso levar a multa para um patamar superior a 20%. Então, 2 anos de atraso, 24 meses, com 2% por mês, daria um valor bem superior a 20%. Mas não, a multa vai ficar no patamar máximo de 20%. Agora, se a empresa entregou a GFIP, existem erros, tá? Ou omissões no documento informado, vai ser aplicada a multa de R$20 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas. Vamos dizer que errou o nome de 10 empregados. Informou os empregados, mas estão com o nome incorreto. São 10 erros cometidos, cada grupo de 10 informações erradas ou omitidas, aplica-se R$20, de multa. Para efeito da aplicação da multa prevista no inciso 1 do caput, que é aquela multa de 2% por mês ou fração, até um máximo de 20%, considera-se como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega. Ou, no caso de não apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento. Então, veja só, uma empresa, ela deveria entregar a GFIP de maio no dia 7 de junho, tá? Ela não entrega no dia 7 de junho. Então, a partir do dia 8, que é o dia seguinte ao término do prazo para entrega, eu começo a contar o prazo, tá? Então, se ela foi intimada a apresentar, tá? E se dá um prazo a ela para que ela apresente, vencido aquele prazo, no dia seguinte eu começo a contar o prazo, contar os meses para definir a multa de 2%.
Então, 2% por mês ou fração até um máximo de 20. E quando é que se encerra a contagem desse prazo, né? Porque eu tenho que definir a quantidade de meses ou frações para saber se é 2%, 4%, 6%, não é? Daí eu começo no dia seguinte àquele que foi dado, né, como prazo final para ela apresentar, e eu termino de contar no termo final, na data que ela realmente entregar a GFIP. Vamos dizer que ela foi intimada. Olha, se não entregou a GFIP, eu vou lhe intimar e lhe dar um prazo para você informar a GFIP. Ela simplesmente passa o prazo, ela não entrega. Então, do dia seguinte ao término, né, do prazo que tinha sido dado para ela entregar a GFIP, até a data do auto de infração, porque ela, afinal de contas, não entregou, ela vai ter aí um auto de infração, significa dizer que ali eu vou ver o número de meses contidos no intervalo para definir se a multa vai ser 2%, 4%, 6%, até o máximo de 20%. Muito bem, tá? Agora, essas multas pela não entrega da GFIP, a não informação ou informação com erros, elas vão ser reduzidas. Como é que se reduz a multa, né, quando ocorre algum tipo de irregularidade na GFIP? A multa é reduzida à metade quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício. Então, uma empresa não entregou a GFIP de maio até o dia 7 de junho. Tá? Ela atrasa a entrega da GFIP, mas ela consegue regularizar, ela consegue apresentar o documento, tá? Antes de um início de fiscalização. Ela nem foi notificada, tá? Nem teve um termo de início de fiscalização, não houve qualquer procedimento de ofício e ela mesma, empresa, por iniciativa dela, consegue corrigir. Então, ela vai ser multada porque atrasou a informação da GFIP, mas a multa vai ser reduzida à metade, uma vez que a declaração foi apresentada após o prazo de vencimento, mas antes de qualquer procedimento de ofício. Agora, a multa vai ser reduzida a 75% se houver a apresentação da declaração no prazo fixado em intimação. Então, a empresa já se encontra sob fiscalização, o auditor verifica que não foi remetida uma GFIP, intima a empresa para fazer a apresentação daquela GFIP, a empresa obedece o prazo dado pela fiscalização e informa essa GFIP, tá? Ela ainda assim vai ser autuada, vai se aplicar a multa, mas a multa é calculada e depois a multa é reduzida, tá, a 75% do seu valor. Se fosse uma multa de 10 mil, seria, né, uma multa reduzida para 7.500, tá? A multa mínima a ser aplicada vai ser de R$ 200 quando se tratar de omissão de declaração sem ocorrência de fato gerador. Então, uma empresa, ela estava inativa, não tinha empregados, ali não ocorreu nenhum fato gerador, ela deveria ter enviado uma GFIP sem movimento, só que ela não faz isso. Ela não enviou, não informou a GFIP sem movimento. Ela vai ser autuada pela omissão na entrega da GFIP e a multa vai ser de R$ 200. Nos demais casos, a multa mínima vai ser de R$ 500. Então, ela não informou a GFIP e, efetivamente, ela teve movimentação, ela teve ocorrência de fatos geradores durante, né, o período que ela estava operando, significa que deveria ter informado o GFIP, não o fez, ou o fez em atraso, vai ser multada, tá? Essa multa mínima a ser aplicada vai ser de R$ 500. Então, mesmo que eu calcule os 2% até o máximo de 20%, quando dá, né, valor inferior a 500, a multa vem para R$ 500. Bom, temos ainda obrigações de órgãos públicos. Isso é novo, né, e vocês têm que ter muita atenção, é o 32B. Então, a obrigação dos órgãos públicos é de apresentar a contabilidade, né, entregue ao TCU, a Receita, e também de apresentar as folhas de pagamento. O artigo 32B nos diz o seguinte, que os órgãos da administração direta, as autarquias, as fundações e as empresas públicas da União, Estados, Distrito Federal e municípios, cujas normas gerais de direito financeiro
para elaboração e controle de orçamentos estão definidas pela Lei 4.320, de março de 64, e pela Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Ficam obrigadas, na forma estabelecida pela Receita Federal, a apresentar a contabilidade que elas entregaram ao Tribunal de Controle Externo, tá? Tribunal de Contas de Município e Estados, conforme Estado, podem existir os dois, e a folha de pagamento. Então, órgãos da administração pública direta, seja, né, da administração direta ou indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, tá? Tem, de qualquer esfera, tem que apresentar a receita, a contabilidade que foi entregue no Tribunal de Contas e também as folhas de pagamento, tá? Essas informações, elas devem ser apresentadas até o dia 30 de abril do ano seguinte ao encerramento do exercício. Então, olho vivo nessa obrigação que está aí no 32B, tá? Bom, e aí nós temos alguns artigos que tratam da competência da Receita para arrecadar, fiscalizar e cobrar. Então, nesse aspecto, o regulamento, ele está muito desatualizado. A Lei 8.212, tá? Ela está atualizada, e aí nós vamos encontrar no artigo 33, que compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil, então, Secretaria da Receita Federal do Brasil, planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas no artigo 11 da própria Lei 8.212, todas as contribuições incidentes a título de substituição e as devidas a outras entidades e fundos. Então, o artigo 33 nos diz que a competência de fiscalizar, arrecadar, cobrar, normatizar as contribuições de seguridade, que a gente pode chamar de contribuições previdenciárias, aquele grupo, né, que se destina a pagar benefícios do regime geral, é hoje da Secretaria da Receita Federal do Brasil. É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal, por intermédio dos auditores, é prerrogativa o exame da contabilidade das empresas. Então, os auditores, eles vão intimar as empresas a apresentar livros contábeis, livro diário, livro razão, quando for o caso, o caixa, e elas estão obrigadas a apresentar, e é previsto aí que os auditores, eles vão examinar a contabilidade da empresa, ficando, tá, obrigados a prestarem todos os esclarecimentos, tá, e informações solicitados, o segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos. Então, é prerrogativa da Receita, através dos auditores, examinar a contabilidade das empresas, ficam obrigados a prestar esclarecimentos à Receita Federal, aos auditores, tá? Esclarecimentos e informações solicitados, segurados e terceiros responsáveis pelo recolhimento tanto das contribuições previdenciárias quanto das contribuições destinadas a terceiros. Empresa, segurado, tá? Serventuário da Justiça, síndico, representante, comissário, liquidante de empresa em liquidação extrajudicial ou judicial, são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias. Então, não é só a empresa que vai estar obrigada a exibir livros e documentos. A empresa, o segurado, o serventuário da Justiça, síndico, representante de empresas em liquidação judicial, extrajudicial, todos estão obrigados a exibir livros e documentos relacionados com as contribuições da Seguridade. Se ocorrer recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou a sua apresentação deficiente, tá? Então, houve recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou até foram apresentados, né, os documentos, mas de forma deficiente, não revestidos de formalidades legais, a Secretaria da Receita Federal pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. Muito cuidado aqui, porque antes dizia, né, que cabia ao contribuinte o ônus da prova. Eles retiraram isso do texto, mas continua sendo garantido à Receita, em caso de recusa ou sonegação de documento ou informação, ou no caso da apresentação deficiente de livros e documentos, né, lançar de ofício importâncias devidas, tá? Certo? Então, não houve apresentação do livro, vai se fazer uma aferição indireta, tá? Com base em outros elementos que permitam a conclusão de que ali existem contribuições que não foram recolhidas, né? Na falta de prova regular e formalizada, né, apresentada pelo sujeito passivo, o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com critérios estabelecidos pela Receita, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa corresponsável, o ônus da prova em contrário. Então, vamos entender isso aqui. É uma pessoa que constrói a sua casa, tá? Em geral, o que acontece é que essa pessoa, depois terminou a construção, quer averbar a construção no cartório, porque no cartório só tinha o registro do terreno. Então, vai lá, né, tentar averbar, e o cartório diz: só posso averbar essa construção se você primeiro passar na Receita para obter a certidão negativa de débito dessa obra para fins de averbação. Aí o indivíduo vai até a Receita e lá, né, ele vai solicitar a emissão da certidão negativa relativamente às contribuições devidas sobre a mão de obra que foi utilizada nessa construção. Ora, quando ele chega na Receita, ele não tem folha da obra, ele não tem contabilidade regular, tá? Ele não tem a prova regular e formalizada de qual foi o montante de salários que ele pagou para executar a obra de construção civil. Se ele não tem prova regular e formalizada, o que a Receita vai fazer, tá? É calcular o valor dessa mão de obra empregada na construção proporcionalmente à área construída. Tá? Existe, né, um parâmetro que é o CUB, Custo Unitário Básico da Construção Civil, que é divulgado pelo Sindicato das Indústrias de Construção Civil, que vai servir para a aferição da mão de obra utilizada naquele tipo, naquele padrão de construção, tá? E das consequentes contribuições sobre essa mão de obra. Se o proprietário, dono da obra, o condômino, a empresa, né, corresponsável, discordarem, cabe a eles o ônus da prova em contrário. Você não tem contabilidade, você não tem folha, como é que você vai me comprovar a remuneração desses trabalhadores que executaram essa obra, tá? Então, se eles tiverem comprovantes, eles farão, né, essa apresentação. Se não, mantém-se o cálculo efetuado pela Receita com base na mão de obra empregada proporcional à área construída, tá? O desconto de contribuição e consignação legalmente autorizada sempre se presume feito. Nós já vimos esse artigo quando estávamos examinando lá, né, o 216 do regulamento. Então, desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuno e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nessa lei. Então, você chega numa empresa, a empresa não recolheu a contribuição dos seus empregados. Ela diz: não, eu não recolhi porque eu não descontei deles, então eu não recolhi. Não adianta nada, tá? Usar essa desculpa. Não descontou dos empregados, vai recolher mesmo assim, porque o desconto de contribuição sempre se presume feito oportuno e regularmente. A empresa não pode, tá, alegar qualquer tipo de
omissão para se eximir do recolhimento. A indústria comprou o produto rural do segurado especial, é obrigada a descontar dele e a recolher a contribuição do segurado especial sobre o valor da produção adquirida. A indústria é subrogada na obrigação do produtor. Aí ela diz que não recolhe porque não desconta do produtor. Funciona essa desculpa? Não funciona. O desconto da contribuição e da consignação legalmente autorizada sempre se presume feito, tá? E aí o responsável passa a ter que pagar mesmo sem ter feito o desconto. Bom, se no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, vão ser apuradas através de aferição indireta as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. Então, a fiscalização verifica que a contabilidade não registrou todos os fatos geradores ocorridos naquele período, tá? Diante dessa constatação, que a contabilidade não registrou o movimento real, por exemplo, da remuneração dos segurados a seu serviço, a fiscalização vai apurar por aferição indireta as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. O crédito da Seguridade Social, ele é constituído por meio de notificação de lançamento, de auto de infração e de confissão de valores devidos e não recolhidos pelo contribuinte. Então, as formas de constituição de crédito, né, previdenciário são notificação de lançamento, auto de infração e confissão de valores devidos e não recolhidos pelo contribuinte. Bom, aplicam-se as contribuições sociais, né, mencionadas aí nesse artigo, as presunções legais de omissão de receita previstas nos parágrafos 2º e 3º do artigo 12 do Decreto-Lei 1598 e nos artigos 40, 41 e 42 da Lei 9.430 de 96. Então, essa Lei 9.430, ela nos diz o seguinte, que se configura como omissão de receita a falta de escrituração de pagamentos. Então, a falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica, assim como, não sei se eu botei no outro, a manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada, só para criar um passivo, né, fictício. Considera-se como omissão de receita. Também se considera, né, omissão de receita. A omissão de receita poderá também ser determinada a partir de levantamento por espécie das quantidades de matérias-primas e produtos intermediários utilizados no processo produtivo da pessoa jurídica, tá? Aí ele define, né, como é que se apura a receita omitida nesse caso. Também a omissão de receita ou de rendimento, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantido junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, tá? E aí, né, a lei, né, vai definir quais são as penalidades, tendo em vista a ocorrência da omissão de receita. E essas penalidades, quando da constatação de omissão de receita, deixa eu verificar aqui com vocês, tá? Só um instantinho, vamos voltar lá. Então, né, aplicam-se às contribuições sociais as presunções legais de omissão de receitas previstas nesses dispositivos. Mais adiante, quando a gente for trabalhar com constituição do crédito, eu volto neles, tá? Então, o que está lá na Lei 9.430, como omissão de receita, também se aplica no caso das contribuições previdenciárias, tá? E também as penalidades decorrentes. Nós vamos encerrar aqui, tá?
Na próxima aula eu vou retomar as obrigações acessórias e mais à frente a gente vai voltar a conversar sobre esse artigo 33 no que diz respeito à constituição do crédito e às questões ligadas a omissões de receitas. Até a nossa próxima aula, gente.